A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você aqui para nós meditarmos em Gênesis capítulo 20. E nesse capítulo, queridos, nós vamos ver que Abraão, depois de morar 20 anos na terra de Manre, com 99 anos, ele se muda para a terra de Gerar. Gerar, queridos, era a capital dos filisteus e ficava ali próxima, a bordo do Egito, ao sul da terra prometida. O versículo 2 vai mostrar para a gente que Abraão vai mentir de novo. Ele vai dizer que Sara era sua irmã. E isso fez com que Abimeleque, rei de Gerar, mandasse buscá-la para o seu harém. Inclusive, puxa vida, se Abraão estava com 99 anos, nós sabemos que Sara estava com 89 anos. E apesar de já ter cessado o costume das mulheres, ela ainda era muito bonita. Então, Abimeleque manda buscá-la para o seu harém. Esse versículo 2 nos mostra algumas coisas, queridos. Uma delas é que o fato de Sara e de Abraão estarem de acordo com contar aquela mentira não fazia da mentira uma verdade. Não adianta eles tentarem colocar isso como certo, porque com certeza isso não estava agradando a Deus. E nós vamos ver as consequências disso. Mostra também que Abraão não estava sendo corajoso, ele estava sendo medroso. Ele estava, por conta de colocar a sua segurança pessoal, com medo, ele estava levando a sua esposa a contar uma mentira. E ele também estava contando uma mentira. Também nos mostra que a promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele teria um filho da promessa estava em perigo. Imagina só se Abimeleque tivesse dormido com ela. O filho da promessa seria filho de um filisteu? Socorro, né? Isso não era bom. E por último, nos mostra que a palavra do Senhor realmente é escrita pelo o Santo Espírito de Deus, é realmente inspirada pelo Senhor, porque aqui nós vemos a falibilidade de Abraão e realmente o poder e a soberania de Deus para proteger e para livrar. Porque, mais uma vez, apesar de Abraão já ter comido com o Senhor na mesma mesa, apesar de Abraão ter recebido o Senhor em sua casa, apesar de Abraão ter visto o livramento do Senhor, tanto contra os reis quanto em relação à vida de seu sobrinho Ló, nós sabemos que diante do momento de decisão pessoal, Abraão teve medo e por isso ele mentiu e também concordou com a mentira da sua esposa. Mas o versículo 3 vai nos dizer, queridos, que o Senhor, porém, vendo todas as coisas, ele visita Abimeleque em sonhos. E ele vai falar para Abimeleque, ele vai revelar que aquela mulher que ele havia pego para o seu harém, aquela mulher tinha marido e que por conta disso ele seria castigado. E aí no versículo 4, Abimeleque vai falar com Deus no seu sonho e ele vai dizer: eu não tenho culpa. Ele se justifica dizendo: eu sou inocente. A nação vai perecer por causa do pecado desse homem. E então, versículo 5, ele vai realmente apontar quem são os responsáveis. Abraão mentiu, Sara mentiu. Ambos tinham testificado que eles eram irmãos, ou seja, Abimeleque e o seu povo, eles eram inocentes. E aí no versículo 6, queridos, olha que situação interessante. Deus mostra a sua soberania, dizendo que sabia da inocência de Abimeleque e que por isso havia impedido ele de pecar. Mas preste atenção no versículo 6. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Preste atenção que caso Abimeleque tivesse consumado o ato com Sara, o pecado dele, antes de ser contra Abraão, seria contra Deus. Isso nos fala um pouquinho a respeito do pecado, não é verdade? Quando a gente peca contra o nosso próximo, quando a gente peca contra uma pessoa, antes disso estamos pecando contra Deus, que é o pai daquela pessoa, que é o criador daquela pessoa. E por isso nós temos que manter o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas palavras, livres do julgamento e livres da maldade, porque isso não agrada a Deus. Por exemplo, no versículo 7, Deus vai dizer o que Abimeleque deveria fazer. Ele não devia pagar o mal com o mal. Eu fico imaginando Abimeleque, rei, tendo poder e autoridade, chegando uma pessoa enganando o rei.
Muito provavelmente a vontade do rei seria de pagar o mal com o mal, mas aqui o Senhor vai dizer, olha, você deve devolver Sara para Abraão, você ainda deve receber a oração de Abraão, para que a morte não venha sobre vocês. A palavra profeta aparece pela primeira vez nesse versículo. A palavra profeta aqui é Nabi no hebraico, e Deus vai chamar Abraão de profeta. Então, Abraão iria orar por Abimeleque pela sua casa e eles seriam curados. E a palavra profeta significa porta-voz de Deus. No versículo 8, então, nos mostra que Abimeleque tem pressa. Diferente de Ló no capítulo passado, que estava assim, muita pressa. Abimeleque levanta de madrugada, chama os seus servos, faz uma reunião ali às pressas, conta tudo para eles e esses homens ficam com medo. Então, no versículo 9, Abimeleque manda chamar Abraão. E o que que Abimeleque vai fazer? Vai repreendê-lo. Um rei ímpio repreendendo um servo de Deus, alguém que estava caminhando com Deus. Olha só a que situação Abraão chegou. Mas isso também estava servindo para ensinar o coração dele. Estava levando ele a uma maturidade e uma dependência do Senhor. E no versículo 10, Abimeleque vai perguntar, o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Só faltou Abimeleque dizer, você não confia no seu Deus? Por que é que você está dependendo das suas forças? E aí, queridos, engraçado é que Abraão ele vai responder algumas coisas. Primeiro ele vai dizer, no versículo 11, olha, não tem temor de Deus nesse lugar. E eu pensei, eles vão me matar por causa da minha mulher. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer, olha, na verdade, eu menti, mas por culpa de vocês, porque vocês não temem a Deus, então eu precisei mentir para me defender. Depois ele vai dizer no versículo 2, por outro lado, ela de fato é minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, ele vai dizer, então, na verdade não é tão mentira assim, é só meia verdade, é só meia mentira. E no versículo 13 ele fala, quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, ou seja, ele diz, meu Deus me mandou sair da casa do meu pai para sair andando, né? Andar errante, ou seja, viver como alguém que não tem uma morada certa. Eu disse a ela, ou seja, Deus me mandou sair da minha terra, então eu fiz um combinado com a minha esposa que este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então aqui Abraão tenta justificar ou explicar, mas a gente observa que em nenhum momento ele se volta e diz, me perdoa, eu errei, eu inventei isso porque eu estava com medo, eu não confiei em Deus, mas o meu Deus é digno de confiança. Em nenhum momento Abraão nos diz isso. E quando eu falo isso, queridos, não é para julgar Abraão, não pense isso. É para nós olharmos para nós, né? Olharmos para a palavra de Deus e medirmos a nossa vida dessa maneira. Porque nós tendemos a ser assim. Quando nós erramos, nós tendemos a fazer como Adão e como Abraão fez. A gente põe a culpa no outro. Não, eu menti porque você fez isso. Eu menti ou eu respondi desse jeito porque eu já sei como você é. A gente tende a empurrar para o outro a culpa da nossa atitude. E Abraão não fez diferente. Então, nós estamos julgando ele, mas olhando para nós e pensando, qual era a atitude correta que Abraão deveria ter tido? Ele deveria ter demonstrado arrependimento e apontado para o Deus dele, dizendo, meu Deus, ele é maravilhoso, a minha atitude não pode ser reputada ao meu Deus, vamos falar dessa maneira. Mas, o que é que Deus faz em tudo isso? A partir do versículo 14, nós vemos então que Abimeleque, após escutá-lo, dá animais a Abraão, devolve Sara. Não tenham dúvidas, né? Assim como o faraó, Abimeleque só fez isso, queridos, porque entendeu que o Deus de Abraão realmente era poderoso. Porque eu imagino Abimeleque investido de todo poder e autoridade, ainda tendo que abençoar Abraão depois do que ele havia feito. Honestamente, somente por Deus. Versículo 15, ele disse que Abraão poderia escolher onde morar. Além de tudo, Abimeleque, por causa do Senhor, disse que ele poderia escolher onde ele quisesse morar em toda aquela terra. No versículo 16, Abimeleque diz a Sara que ela estava justificada. Ele deu 1.000 moedas de prata para o irmão dela. Se você vai ler o versículo, é isso que está escrito. Olha, eu dei para o seu irmão as 1.000 moedas de prata. E aí no versículo 17, Abraão ora por ele e Deus cura Abimeleque. Deus cura Abimeleque, a sua mulher, as servas dele, de maneira que eles puderam ter filhos, porque sim, o Senhor havia tornado todas as mulheres daquela casa, daquela terra,
todas as mulheres daquela casa estéreis por causa de Sara. E nós vemos o fim do capítulo nos mostrando que Deus, na sua imensa bondade, mais uma vez vai até Abraão, o abençoa, o acolhe e ouve a oração dele após toda essa situação. E aquele ímpio, aquele homem que não conhecia o Senhor, ele é abençoado pelo justo Abraão, apesar dos erros de Abraão. Nós ficamos por aqui. Eu espero você para nós meditarmos no capítulo 21, se o bom Deus permitir. Até lá! Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!